Olá, pessoal, mais um Fisiotalks hoje. Mariana Montarroios aqui com vocês. E para variar, duas estrelas, né? Meus convidados são das galáxias. Eu tô com Lorena Suassuna, fisioterapeuta, doutora em osteopatia e empresária, essa mulher gigante, minha gente. E André Guerra, que não pode ser diferente, acompanha a Lorena. Ele é empresário e mentor de fisioterapeutas, inclusive ambos meus mentores, com muito orgulho, com muita alegria. Eu fiquei muito feliz em conhecer esse casal. Vocês não têm noção da potência que eles são. E por isso que eu trouxe eles aqui, para vocês conhecerem um pouquinho de todo o projeto que eles têm e desse engajamento que, inclusive, vocês são praticamente um sonho inicial realizado do podcast. Que o meu projeto, realmente, a minha ideia foi justamente isso, né? Trazer mais voz para a saúde. Eu também. Eu também. Então vamos lá, né? Vai ser paixão embora. tripla aqui Vamos hoje. embora. Lorena, muito obrigada por ter aceitado o convite. André também. Prazer enorme. Obrigada por fazerem parte desse projeto. Os meninos, eles dois estão abraçando muito, né? E me orientando ainda mais. Então vai vir muita coisa legal aqui. E vamos lá, Lore, me conta um pouco de como começou o Conecta Físio, né? A clínica. Você tem uma clínica, Lorena Suassuna, não é isso? Conta pra gente um pouquinho aí como que é. Eu vim como todo mundo, né? Sozinha, depois de se formar, né? Então, quando a gente se forma, a gente fica meio perdido. E aí eu comecei a abrir uma primeira clínica. Não deu certo, acabei. Depois fui para um consultório. Comecei a dividir um consultório, fui para lá, vim para cá, fui aumentando a minha quantidade de pacientes, fui ganhando mais experiência também, né? E aí, depois de acho que uns 7 anos, depois dessa primeira clínica que eu tive, foi que eu pensei em montar a minha clínica com o meu nome, do meu jeito. Oh, que massa. Então, quando eu resolvi fazer isso, foi que veio toda a dificuldade, porque a gente aprende a tratar, a gente não aprende a gerir. Exatamente. Né? Então, eu tive que aprender muitas coisas no meio do caminho sobre gestão, posicionamento. Posicionamento eu sempre tive muito forte, então para mim era fácil. Mas gestão eu acho que era meu calo e a parte financeira também. Então teve essa complicação assim no início, então eu tive muita dificuldade. Quando André entrou na minha vida, aí eu já estava num processo, eu já tinha clínica, eu já estava na luta, né, de tentar organizar e tal. E aí ele sempre trabalhou com gestão. E ele, Lore, posso te ajudar? Eu disse, claro, vamos sentar aqui pra tu me ajudar. Uma fada madrinha, né? Vamos sentar aqui que eu vou te ajudar. E a gente começou. E a partir daí foi que a clínica começou a voar. Então, a clínica já tinha um nome, já tinha gente trabalhando comigo. Já tinha um know-how no mercado. Mas eu sempre sentia que tudo era comigo. Sabe? O peso da clínica era todo meu. Acontece demais. E aí, quando eu me vi frustrada, eu me vi querendo voltar para meu consultório, que era muito mais fácil, né? Do que gerir pessoas. A gente quer voltar ali para a zona de conforto, né? Exatamente, exatamente. Peraí, deixa eu fazer só o que eu sei, que é atender, que é tratar, deixa esse negócio. Exatamente. E aí, quando você tem, por exemplo, uma equipe que não está engajando, meu Deus, aí tudo que fica ruim. Tudo fica ruim, porque você já tem que pagar as contas todas, porque a equipe não está engajando, então não está atendendo muito. Então, é aquela confusão. É verdade. Mas aí, quando o André entrou, a gente começou a estruturar melhor, sabe? Toda a gestão, todo esse treinamento de pessoal, da recepção, também dos colaboradores. Eu já fazia treinamento dos colaboradores, né? Dos profissionais que trabalhavam comigo, mas não com a intensidade que a gente faz hoje em dia, né? Com a profundidade que a gente faz hoje em dia. E fazia muito da parte técnica também. Isso. Né? E aí, a gente começou a fazer dessa parte de gestão, de posicionamento, de marketing, da experiência do cliente, porque eu valorizo muito a experiência do cliente. Com certeza. Né? E hoje em dia o mercado está muito nesse perfil, né? E os clientes, eles gostam disso, eles vão pagar a você, mas eles vão pagar pelo que eles estão passando no seu ambiente. Eu já tô ansiosa pela minha pipoca e paçoca aí, que eu já sei que aqui rola. Você precisa ver como é que tá lá. Como tá na época de São João, tem pipoca, paçoca. Como é o nome daquele outro? Pé de moleque. Já tô sabendo. Enfim, tá cheio, todo enfeitado, tá bem bonita a clínica. E quando a gente começou a colocar essas ideias de gestão para a equipe cresceu 600% em 3 meses. Nossa. Eu acho que uma coisa que ficou
para mim, marcante, além da coisa de entender de gestão, até a gestão da própria carreira, foi quando a gente começou a falar com a equipe sobre posicionamento. Isso. Porque houve além da gente se conhecer, né, do nosso encontro, ela falou assim, eu não sou bom de gerir, eu sou bom de tratar. Eu não sou bom de tratar, eu sou bom de gerir, porque eu não sou fisioterapeuta. Nossa, a técnica com o pensamento, cabeça, né? Com o raciocínio. E a gente, nesse processo de aprender sobre isso, inicialmente a gente só trabalhava esses aspectos com Lorena. Isso. Mudou muito a chave da gente quando a gente comprou uma segunda unidade. E aí, o pensamento inicial de todo mundo que compra uma segunda unidade uma segunda unidade é o dobro do faturamento. O dobro do custo, mas o dobro do faturamento. No primeiro mês que a gente estava com essa unidade, o dobro do faturamento não veio, só veio o dobro dos custos. Eita. Desesperador. E aí foi desesperador. Foi aí que a gente percebeu que a gente precisava trabalhar os mesmos conceitos e as mesmas ideias que Lorena tinha com relação à experiência do cliente, a posicionamento, a mentalidade, a não ter medo de conversar com o paciente sobre o seu diagnóstico, sobre os valores cobrados, Sim. sabe? E a forma que ele vai gerir o tratamento, Sim. né? O plano de tratamento daquele paciente, como é que aquilo ali vai acontecer? Isso a gente conversou muito no programa com o Alexandro, que é justamente isso, é o atendimento humanizado, Isso. né? Sim, Todo mundo cada pensa um que... tem o seu plano de tratamento, é Isso. individualizado, Pensam né? que é assim, não, humanizar o tratamento é você romantizar, não tem nada a ver, gente. É você entender o paciente Exatamente. como um todo e ligar o que você, enquanto profissional, tem um objetivo para ele clínico, né, de tratamento, tudo. Mas você tem que saber qual é o objetivo do paciente. Claro. Senão Né? não adianta. Eu vou Não fazer o meu, ele vai adianta. ficar frustrado porque não aconteceu o Exatamente. dele. Justo, o protagonista do atendimento, É do ele. tratamento é ele. Exato. Não adianta você querer que ele faça algo que para ele aquilo não faz o menor sentido. Então, quando você casa o sentido do paciente em se tratar... Fazer ele participar do processo. Exato. Fazer ele entender que ele é parte integrante. Não é, eu vou estar aqui só vindo me consultar, o fisioterapeuta faz o que tem que fazer e eu fico bom. Não, ele também tem que fazer. Olha aí, é o mentor que tá falando, viu, minha gente? Por favor, atendimento humanizado. Só que o paciente não tem noção disso. Se o fisioterapeuta não abordá-lo assim, Isso. ele não vai saber a participação dele no processo. A importância, né, da participação dele. Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar isso com a equipe. Quando a gente fez isso e começou a dar treinamentos, além de técnicos, que Lorena já fazia, mas de posicionamento, de mentalidade, de marketing, de saber se vender como um produto viável, o aumento deles na clínica, só deles, sem ser da clínica como um todo, foi de 600% em 3 meses. Você diz deles porque os profissionais de vocês não são contratados pela clínica, eles têm aquele espaço e Eles fazem são o próprio parceiros, atendimento. eles são parceiros da clínica. Perfeito. E só que quando a gente fala o percentual deles, é porque a gente faz todo esse levantamento. Quanto a clínica faturou, quanto a Lorena faturou, quanto o profissional A faturou, o B faturou, o C. maravilhoso. Então, chega no final do ano, a gente consegue dizer para cada um, você faturou X esse ano, você faturou Pela X. clínica, né? Fora Pela o que eles clínica, atendem fora o que eles atendem do lado de fora da do clínica. fora da clínica. Sim. Porque Então- eles fazem a própria agenda na clínica. Por exemplo, eu posso trabalhar terça e quinta de tarde. Então, terça e quinta de tarde eu tenho aquele profissional ali que pode trabalhar com a gente. Então, eles fazem a agenda deles e tem outras coisas Sim. por fora. Que é uma outra coisa também, você ficou meio assustada com tudo, é uma outra coisa que geralmente quando se fala em gestão só se pensa em faturamento, lucro e custo. Só isso. Eu tenho faturamento. A gente saber quem é o profissional que mais atendeu, que mais faturou, qual foi a especialidade que mais fatura. A gente hoje sabe na clínica qual é a especialidade que mais fatura por ano, qual a segunda que mais fatura por ano. No final do ano, a gente fez uma mudança estratégica de especialidades exatamente porque a gente mapeou no ano inteiro quais especialidades faturaram E mais. a gente pode Perfeito. investir mais Nisso. nisso. No posicionamento dessa especialidade, por exemplo. Você está gastando energia demais com algo que não está te trazendo retorno. Sim. E aí, os números mostram isso. Então, era isso que A eu ia dizer. gente começou a fazer esse levantamento. Isso pode ser aplicado, por exemplo, eu não tenho uma clínica com vários profissionais, mas eu tenho os meus tratamentos dentro daquela Sim, clínica. você pode Então, fazer eu faço um levantamento. de qual é o protocolo que eu estou fazendo que me dá mais rentabilidade ou Isso. não, até para eu ajustar o que não dá tanta rentabilidade. Pra E tentar- não dá tanto valor aquilo dali. Se ele não está te dando rentabilidade, não tem para que você está vendendo. Sim. Imagina Entendeu? você tá gastando... Uma vez na vida alguém vai procurar, você vai e faz. Mas você investir Não vai o ser seu ele o tempo... carro-chefe, Não, né? investir É. o seu tempo em estar divulgando aquele tratamento que não Sim. está te dando retorno, não adianta. Exatamente. Então, você investe, você tem a chance de, digamos assim, que não é muito recomendável, mas no começo atirar para todos os lados, mas com o passar do tempo,
você direciona Ver para qual onde é que realmente dá vai, resultado. Sim. E aí você tem como saber, não, aquele tipo de tratamento, aquele tipo de protocolo, aquele tipo de paciente, até o tipo de paciente. Às vezes você está se comunicando com um tipo de paciente que não está te trazendo retorno. Quando tem uma mina de ouro em outros pacientes que você poderia estar dando mais atenção a eles, fornecendo mais possibilidades para eles, e aí você tem resultado. É daí que a gente cria a nossa persona, então. Exatamente. Isso. Olha Exatamente. só, fazer tarefa de casa. Exatamente. E Exatamente. como surgiu essa mentoria que veio salvando a vida dos fisioterapeutas que querem empreender e não têm essa cabeça maravilhosa que vocês têm? Foi exatamente por conta dessa dificuldade, né? A gente costuma muito falar isso na mentoria. A gente não fala sobre nada que a gente não vive. A gente viveu tudo. Então, pra gente é muito natural falar sobre tudo. A gente pode passar horas aqui falando sobre isso. Vai porque saber é muito... o calo que tá apertando. Porque a gente exatamente. sabe exatamente e a gente continua no mercado. Então, a gente passou por tudo isso. A mentoria, ela surgiu depois de 8 meses, que a gente fez isso na clínica e teve resultado. Essa mentoria para os Essa colaboradores da gente, né? Os nossos parceiros. Era uma mentoria interna da gente. Massa. E aí aconteceu um fato cômico trágico, digamos assim, ou tragicômico, digamos assim, que a gente Foi tão ficou trágico que chegou a ser cômico. Fomos comemorar, coisa mais linda, fomos comemorar 1 ano de casamento. de casamento e Fomos para... Gramado, e a gente ficou preso nas chuvas do Rio Grande do Sul Nossa. Foi. por 4 dias. A viagem... A gente ia ficar 4 e ficamos mais 4. Ficamos mais 4. E a viagem que durar 6 horas, mais ou menos, de avião, durou 40 horas aproximadamente. Pra gente voltar. Pra gente voltar. Entre Nossa, carro... que chique. Pegue chique não. Entre carro, aeroporto, saguão de aeroporto, dormirmos no saguão do aeroporto, vai pra outro aeroporto, enfim. Foi o caos. E aí, pra não enlouquecer, sem saber o que ia acontecer ainda em Gramado, porque não tinha previsão de saída de Gramado. Sim. Não, quando cancelaram o nosso voo, marcaram pra 15 dias depois. É. Eu vou ficar 15 dias a mais em Gramado. Primeiro eu vou à falência. Que absurdo. Primeiro eu vou à falência. Porque Queria eu ficar preso em Gramado, minha gente. Ô, gente, tudo caro, meu amor. Mas Não, é, né? não tinha um Nada desconto. pago, né? Tudo As companhias custo. aéreas e a prefeitura... Ninguém ajudou Ninguém em nada. ajudou em nada, até porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Eita. E aí, pra não enlouquecer, a gente sentou e disse, vamos trabalhar. Vê só. E aí, Foi. uma das No coisas... meio- o gestor. No meio Vamos da trabalhar. rua, no meio da rua, sentado num banco, a gente começou a gravar um vídeos monte de vídeo. e mandar mensagem para as pessoas. Falando sobre... Eu disse, vamos botar a mentoria que a gente faz para a clínica, para o mercado? Isso foi mais ou menos dia 6 ou 7 de maio do ano passado. Fez 1 ano agora. E a gente já tinha pessoas querendo marcar reunião. E no dia 18 de junho, agora vai fazer 1 ano, a gente começou nosso primeiro grupo de mentoria. Que Foi a massa. nossa Com 15 primeira aula. mentorados. Nossa primeira aula. Nossa primeira aula foi dia 18 de junho. Tudo começou no Instagram, não foi? Tudo começou Tudo pelo começou Instagram, com pelo mensagens falando Olha um pouco só, sobre gestão. Como o Instagram pode ser útil de fato, né, Sim. minha gente? Nada de dancinha, pelo amor Não. de Deus. Eu Muita informação, comecei com caixinha de pergunta, eu comecei explicando algumas coisas que as pessoas não tinham noção, né? De gestão, de posicionamento e tal, no próprio Instagram. E aí, quando... Tá bom, já conversamos muito. Vamos embora pro hotel. Aí, quando a gente tava indo pro hotel, aí eu fiz, André, vou fazer um negócio. Aí ele disse, eu vou botar assim, o que é que vocês acham da gente abrir uma mentoria? Blá, 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 Sim blá, e blá, blá. não. Bota aí, sim ou não? Sim. Eu disse, gente, tem um monte de gente aqui pra gente conversar. Aí, a partir desse pessoal que marcou sim, a gente começou a mandar mensagem e marcar uma reunião e conversar e tal. E aí, foi assim que nasceu a nossa mentoria. E aí, o para Infinity você que é Training. profissional médico, para você que é profissional de qualquer área, já vai o primeiro insight que eu acho. Que ela fez isso relacionado à mentoria. Mas isso serve para qualquer nicho. Se você quer começar um nicho novo, começar numa área nova, recomeçar um direcionamento de carreira, um redirecionamento de carreira, funciona. Porque os teus primeiros clientes, os teus primeiros pacientes, eles vão ser pessoas que estão próximas a você e Que possivelmente te eles... conhece, que eles tem como não você sabem- como referência, né? E eles não sabem muitas vezes que você faz aquilo, É, que você verdade. é da fisioterapia. Eles sabem, mas eles não sabem que você trata exatamente aquilo. Então, você comunicar isso, ó, tô abrindo um consultório novo, tô abrindo um espaço novo, tô fazendo algo novo. Se você se interessar, os primeiros clientes vão surgir dali. E foi exatamente isso. Os nossos primeiros mentorados, eles são pessoas que já conheciam Lorena, já tinham Lorena como referência, tanto na fisioterapia quanto na parte do empreendedorismo, porque Lorena já empreendia desde sempre. E foram os primeiros que vieram, né?
E pessoas de fora de Recife, pessoas de Goiás, São pessoas Paulo. de São Paulo, pessoas de Campina Grande, né? Hoje a gente João tem Pessoa. mentorados no Brasil inteiro. Massa. Mas os primeiros foram pessoas que já conheciam Lorena. Até porque é híbrido, né? Tem o online. E a gente tem encontro presencial. A gente tem 3 encontros mensais online e 2 encontros anuais, né? É bom que o povo que é de fora vem passear na nossa É terra. massa. Exatamente. E a ideia de fazer tudo aqui, as pessoas falam muito isso. Quem é da área de mentoria, de curso, fala muito isso. Para você dizer que você é mentor ou para dizer que você fez algo realmente, você precisa fazer em São Paulo, um evento em São Paulo. Sim. A gente acredita que São Paulo é muito bom e a gente tem que ir lá para pegar algumas coisas na fonte. Mas a gente acredita também que aqui pode ser feito e aqui precisa ser feito coisas de Pernambucano qualidade. é muito bairrista, né? É. Aqui é muito melhor. Eu tenho muitos amigos em São Paulo. Eu digo assim, vocês querem vir tirar férias onde eu moro, gente. Isso aqui é maravilhoso. É A gente isso tem que mesmo. botar esse nosso maravilhoso Pernambuco para o mundo. É isso mesmo. E É, não? assim, inclusive time de profissionais. A gente tem um time de Absurdo. profissionais hoje em dia que, assim, Não perde pra não ninguém, viu? perde pra ninguém. Até porque somos o segundo polo médico do Brasil. Sim. Muito Então, não tem gigante. como a gente ter profissional ruim. Pode ter profissional mal informado. Ruim porque não estuda, ruim É. porque não se dedica. É. Mas se você se dedica... Os bons são estuda, realmente bons. São realmente bons, Isso, exatamente. Tem muita gente de qualidade, né? É isso mesmo. E aí a gente, quando a gente criou a mentoria, claro, não tinha essa intenção de Sim. ter, pelo menos, essa filosofia. Começou na humildade. Começou, Foi. tipo, vamos lá. Hoje a gente tem a plena consciência de que a gente pode fazer algo de qualidade aqui e que as pessoas podem vir buscar, pessoas de fora, inclusive, nos buscam para conhecer o nosso processo e participar do nosso processo. Hoje a gente tem mentorados, como eu falei anteriormente, de São Paulo, de Minas, de Goiás, de João Pessoa, de Campina É isso Grande, mesmo. de Petrolina. Até me surpreendi no grupo, viu? Quando eu vi, realmente, gente, povo é de todo canto. É. Porque a gente... Breve chega um hi! Olha, importado! Será? E com essa Vou trazer situação... minhas amigas da Espanha. Sim. Venham todas. Olá, que tal? Olha Cheguei. que tal? E com essa situação, né, veio toda a intenção. Aí foi quando começou a vir a intenção de que a gente viu que a gente fazia realmente um negócio que era viável e que trazia resultado, porque os resultados começaram a aparecer. A gente começou a mentoria em junho, quando foi em outubro, novembro, começaram a vir os resultados. Aumentei o faturamento, melhorei minha qualidade de vida, tô trabalhando menos e ganhando mais. Tô mudando de consultório. Aí eu comecei a mentoria. Comprei um carro. Aí tem um caso de um mentorado nosso que o sócio dele não topava fazer nada. Começou a topar, fazer reforma, fazer isso, fazer aquilo. Né? Tudo pelas conversas que a gente foi tendo. O meio transforma, né? O ambiente que você vive transforma. Com certeza. Com Então, quem você anda, a mesa que isso. você senta. Exatamente. Tudo isso E aí- faz a diferença. Foi quando a gente percebeu que o que a gente estava fazendo muito mais do que uma mentoria era transformar um meio. Não o meio onde a gente está ali na mentoria, mas o meio Recife. Fora isso. Sabe? O mercado Recife, as pessoas de Recife. Né? Hoje eu falo por semana com pelo menos, fora dos mentorados, 10 fisioterapeutas por semana. E o que mais me deixa feliz é, claro, se ele entrar na mentoria, tudo bem, tá tudo certo, mas terminar aquela conversa e ele dizer assim, aqui eu já tenho um norte para ir, eu já tenho um caminho para seguir, eu já sei o que fazer e antes eu não sabia. Porque não é sobre a gente a mentoria, é sobre a quantidade de pessoas que têm a vida transformada através de toques que muitas vezes a gente dá. E não só a gente, vocês falaram do ambiente. O ambiente mesmo, muitas vezes, um toque de outro mentorado ajuda alguém ali Isso. a transformar a sua realidade. A gente fez um evento presencial agora em abril. E um dos momentos que a gente fez foi uma troca entre eles. Eles sentavam, por exemplo, 3 sentavam numa mesa, 3 sentavam na outra. E uma pessoa tinha que ficar parada e 2 saíam rodando nas outras mesas. E eles conversaram, levaram problemas e trouxeram soluções, enfim. Eles conseguiram movimentar aquilo dali. Quando terminou, ninguém queria terminar. Eu disse, minha gente, já acabou o tempo. Não, peraí, mais um pouquinho. Então, quanto mais troca as pessoas têm nesse ambiente, Isso. porque ele às vezes um já viveu aquela situação, então é mais fácil de resolver. É a dor do outro, porque na clínica a vivência do profissional de Exatamente. saúde é praticamente a mesma. Então você vai vendo, vai ali dividindo as dores, né? Isso. Compartilhando Sim. as experiências. E o né? mais legal foi quando eles disseram assim, a gente precisa de mais momentos assim.
troca de conversas entre a gente, porque a gente tem vários estalos. Teve gente que teve insight de 100 mil reais. Quanto numa vale, conversa dessa. quanto vale entendeu? você, quanto vale você ter um insight que, se você aplicar, aquilo pode te trazer nos próximos meses 100 mil reais. E isso, observa a realidade de um fisioterapeuta, que ganha, em média, ali, de 3 a 5 mil reais, né? A grande maioria dos fisioterapeutas ganha mais ou menos isso. Essa é a realidade. Imagina um fisioterapeuta que tem a possibilidade de escutar algo que diz, não, esse, no caso, não ganha de 3 a 5. Esse que teve esse insight, ele ganha bem mais. Ele não é um pitaquê, não pitaco, não. Ele falou que ele sabe. E aí ele vive. disse, eu recebi um insight Não, aqui. ele que recebeu o Ele insight. recebeu, ele disse, eu recebi aqui um insight que vai me dar 100 mil reais na hora que eu aplicar. Sabe? Quanto vale você receber um insight que, se você aplicar, você pode faturar Tem um 100 mil retorno. reais a mais. Muitas vezes 100 mil reais a mais é o faturamento que você teve no ano anterior. E às vezes não se trata de valor, mas até de qualidade. O insight que lhe traz uma qualidade de Sim. atendimento, que lhe traz um diferencial ali, porque, né, muitas vezes o valor pra gente é Não. muito disso do que a gente entrega, não só do que a gente Não é bota. preço. E quando a gente não é fala... preço. E quando Lorena fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala muito de valor, de faturamento, parece que é o faturamento, parece que é o ficar rico, parece que é o... Não é. Mas é muito além. É porque a gente tem mania de demonizar o dinheiro. A gente acha que ganha... Eu adoro dinheiro. A Adoro, gente não acha, tenho vergonha de dizer isso na vida. a gente acha que a gente vai ganhar mais, então vai mudar, né? Aí muita gente fala, não, quando ficar rico não vai ser caráter, assim. O né? caráter. Na verdade, a gente tem que começar a pensar que o dinheiro não traz felicidade realmente. Mas ele paga plano de saúde pro filho, ele paga uma escola boa, claro. paga plano de saúde bom pra Paga mãe. férias com a Paga família. férias com a família, paga momentos, paga tranquilidade. E Então, a se vida hoje você, tá fácil não, querida. A gente se precisa você dele. foca nesse tipo de transformação que o dinheiro dá e não no dinheiro em si, Isso. a coisa Mas- faz sentido. Mas eu ainda sou muito criticada pelo fato de dizer assim, eu gosto de dinheiro. E eu realmente gosto, só que as pessoas acham só que eu quero dinheiro pelo dinheiro. E não é só Não, isso, não é. né? É muito maior a vontade de transformar, de Sim. mudar, de ter mais conhecimento. Eu não paro de estudar, mulher. Eu vou Verdade, pra Europa, viu? eu vou pra Europa estudar, eu pago em euro, eu pago em Cheguei nem libra. nesse ponto, né? Não cheguei nem nesse mérito de falar aqui do currículo de Lorena. Porque eu passei 1 hora no telefone com o André, 20 minutos foi ele me falando do currículo de Lorena. Meu Deus do céu. Foi mais ou menos isso. Não, mas assim, eu faço formações fora do Brasil. Sim. Se eu não tiver dinheiro Pra para investir em conhecimento, para trazer melhor qualidade para meus pacientes aqui, como é que eu não vou gostar de dinheiro, minha Com gente? certeza. Nosso real não tá valendo muita coisa. Então a gente tem que trabalhar bastante para poder Com pagar em certeza. libra, pagar em euro. É isso mesmo. Sabe quando você muda muito essa perspectiva sobre a questão do dinheiro? Quando você começa a parar para pensar que não é o porquê você faz o que você faz, mas o porquê você faz. Isso. O porquê faz todo sentido. É isso E aí não aí. importa o quanto você ganhe, o porquê, o quanto você quer agradar e ajudar aquelas pessoas. Imagine você ganhando 5 mil reais por mês, imagine você ganhando 100 mil reais por mês. Acredite que a quantidade de pessoas que você ajude, sendo empreendedora, Com certeza. tendo pessoas ali que dependem do teu negócio como trabalho, né, para sobreviver e para ter uma renda, muitas vezes que em outros lugares seria injusta, e você tem a noção e a concepção de que você precisa ser justo com todo mundo. Imagina o quanto de pessoas você ajuda e você faz com que elas tenham uma vida digna pelo fato de você ganhar mais. Quando Com você certeza. analisa assim, deixa de ser o dinheiro pelo dinheiro. Deixa de ser apenas, eu tô mais rico e não presta e dinheiro não é bom, né? Começa a ser algo que faz realmente sentido. E a gente tá trazendo isso para a fisioterapia. Explicado porque eu escolhi? Explicado. Preciso dizer para vocês procurarem? Não preciso dizer. Aqui já está mais do que confirmado, né? É muito isso, André. Nossa, como é uma mentalidade que a gente traz, que faz todo sentido, toda a diferença. E quando você vai atingindo o objetivo, ele chega dessa forma que se torna muito leve, Isso. né? Ele vai vindo em situações assim que você vai, sabe, já percebendo, já sentindo, já vivendo essa diferença. E isso aí, só com mentoria da Infinity Training para poder a gente conseguir chegar nesse patamar. É muito gostoso a gente receber as mensagens dos mentorados. Eu bati minha meta, eu fiz essa meta para bater daqui a 1 ano, bati com 3 meses, sabe? E ver o faturamento real das pessoas crescendo. Tem uma mentorada nossa que saiu de R$500 em dezembro do ano passado para faturar 9 mil. 9 mil esse mês. Agora. Ou Tem seja, uma- 5 meses, em 5 meses saiu de 500 para 9 mil. Aí ela tá sonhando com um projeto, com empreender, com não sei o quê, abriu um espaço dela. Mulher, Ela Ela isso começou, é maravilhoso. ela começou o ano sem saber como pagaria a mentoria.
e terminou abril pensando como é que eu vou abrir meu consultório. Foi. Olha A gente só. tem uma mentorada que ela é estudante de fisioterapia, é massoterapeuta. E ela saiu de janeiro de 3.500 para abril 19.800. Ela é Nossa. massoterapeuta. Né? E tendo uma média de faturamento de 19 mil foi o pico, e tendo uma média por mês aí de faturamento de 12. E assim, Né, nos outros meses. não é só aumentar a carga de trabalho, porque esse realmente não é nosso Direcionar, objetivo, né? nosso objetivo. É ela ter trabalho, ter qualidade de vida, conseguir ficar com a família. Tem uma que tem a filha pequena, conseguir educar, estar com a Sim. menina, levar para a escola, trazer da escola. Então, a gente precisa dessa agenda, Sim. né? Mais maleável, mais acessível. Então, não é trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, não. É trabalhar o suficiente, trabalhar bem, para você faturar bem Sim. e dar o que você quiser à sua família, aos seus quens. E muito além, né? vocês, assim, o que eu percebi já, né, até agora é valorizar esse seu tempo. Sim. Né? Porque muitas vezes a mentalidade é colocar uma sessão ali a 80, 70 reais, aí você atende 10 pacientes por dia para tentar chegar em algo que você acaba esgotado, você não entrega o que você tem a capacidade de entregar, Isso. né? Não No lhe final, tá só procuram o pelo bagaço. seu objetivo de entrega, lhe procuram pelo valor que você está Isso. cobrando, E né? você Não é pelo entrega o profissional. necessário para sua família, É. que é o seu E tempo. aí tudo isso reverbera Sim. nas suas costas, na Isso, sua na vida, sua- além daquilo ali. É verdade. Isso aí faz todo Olha, sentido. sessão a 80 reais é você cavar no lugar errado. E cavar no Chegar lugar gente, errado né? é cavar mal. Você pode cavar da forma mais brilhante possível, com a melhor pá do mundo. Se você estiver cavando no lugar errado, você está cavando mal. E tem gente, enquanto você está cavando mal a 80 reais, 90 reais, desvalorizando o seu trabalho, dando desconto para paciente que muitas vezes nem pediu, tem gente por aí que com 4 ou 5 horas de trabalho está faturando 10, 12 mil reais e está vivendo uma família, está feliz, está tranquilo, está vivendo outros projetos, está Alcançando viajando, objetivos. alcançando né? objetivos. E está trabalhando 4, 5 horas por dia, sabe? Então, a gente prega muito isso. Quer trabalhar 4, 5 horas por dia e ganhar um valor considerável, bacana, que você viva tranquilo. Comparado à maioria dos fisioterapeutas, cabe de forma inteligente, cabe no lugar certo, cabe do jeito certo. Não é fácil. Parece que falando assim é fácil. Não é. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Você Mas tem que eles tá ensinam disposto. vocês a ter um detector, viu, minha gente, de onde cava certo. Pode ter certeza que eles ensinam esse detector aí. Sim. Mas a pessoa está disposta a pagar o preço. Isso. A gente só quer o sucesso, a gente não quer o processo. É isso. Mas a gente tem que gostar do processo. É isso aí, Porque né? senão a gente não chega lá. É isso. A gente É sofre. aquela- André vive dizendo isso. É muito fácil. Todo mundo quer estar onde tu tá, Lorena. Mas ninguém sabe os B.O. que eu já passei. É. Ninguém sabe o que eu já sofri. E o que ninguém passa. sabe disso. E o que eu passo passa até todos hoje. os dias, sabe? Eu falo para os mentorados e para quem a gente faz reunião. A gente tem os mesmos problemas que todo mundo tem. No Sim. dia 20 tem imposto, no dia 10 tem aluguel, no dia 5 tem salário. A gente passa pelas mesmas dificuldades. Agora, a gente gosta disso, né? A gente gosta E sabe disso. como? Vocês têm, né? Todo o passo a passo de como fazer isso. Sim. E eu tô aqui colada já pra aprender. E depois disso veio o meu Conecta. encantamento total. Agora você Porque eu tô até agora, assim, em transe profissional, intelectual, que foi o Cefid. Minha gente, olha, Maravilhoso. eu sou meio nerd, assim. Em minha época de acadêmica, eu vivia em congressos, em encontros, em network. Eu gostava muito desse negócio. Mas eu viver o Cefid foi, assim, extra. Que bom. Extra. Foi outro bom. nível. Minha gente, não foi uma coisa grandiosa. Foi pequeno. Na verdade, não foi pequeno. 45 pessoas. Ele foi intimista. Eu acho que Porque essa foi palavra isso que eu chique. senti. Eu não conhecia ninguém, mas eu me senti que, assim, que eu conhecia todo Todo mundo que mundo. estava ali. E fiquei encantada com os profissionais. Não é à toa que a gente vai fazer uma edição especial com todos os profissionais palestrantes do Sim. Cefid, Congresso de Fisioterapia Integrada e Dor. E aí, breve eles vão estar por aqui e cada pauta mais maravilhosa do que a outra. E foi quando eu realmente fiquei, assim, encantadíssima. Me contem como foi formar, fazer, planejar o Cefid. O Cefid, na verdade, ele é filho de um outro projeto, que é o Conecta Físio. Ah, esse daí eu já sou... Ele é filho de outro projeto. O Conecta Físio, né? Por que eu estou falando sobre o Conecta Físio para falar sobre o Cefid? Para vocês entenderem como foi a construção. Contextualizar. Sim, eu que pulei o...
o Conecta Físio, e aí outra dica para quem estiver nos assistindo aí, quer realizar algo, se comprometa. E não se comprometa só com você, se comprometa com as pessoas. Quando a gente começou a falar com as pessoas sobre a mentoria, eu comecei a dizer, quem participar da mentoria vai ter um encontro presencial da mentoria exclusivo e vai ter um congresso, o Conecta Físio, que é um congresso de marketing, venda, gestão, né, para fisioterapeutas, exclusivo. E aí, então, peraí, a mentoria não é exclusiva para fisioterapeuta? para fisioterapeutas. Também. Certo. E o Conecta Físio é um congresso exclusivo para fisioterapeutas. Certo. E ele surgiu desse compromisso que eu fiz com os mentorados. Quem entrar na mentoria vai participar do encontro presencial, que era uma forma de eu dizer assim, eu queria fazer o congresso, mas se eu não tivesse escrito, eu ia dizer, eu não vou me meter nisso, André, não. tu vai inventar, André. Eu dizia assim, se eu não tiver ninguém para participar do congresso, eu não vou inventar, eu não faço. Mas se eu tiver mentorado, eu vou ter que fazer. Aí quando a gente vendeu a minha primeira mentoria, eu disse, eu vou ter que fazer. Procurei sarna para me Pois coçar, agora eu vou ter que coçar. E aí foi quando surgiu o Conecta Físio. O Conecta Físio é o primeiro congresso de posicionamento, marketing, venda, gestão e experiência do cliente exclusivo para fisioterapeutas aqui em Pernambuco, né? E a gente fez esse congresso em dezembro do ano passado. Novembro do ano passado. Foram 3 dias. O primeiro dia é um encontro exclusivo dos mentorados. E o segundo dia e o terceiro dia, os mentorados junto com o público em geral para o Conecta Físio. A gente trouxe fisioterapeutas do Brasil inteiro para conversar sobre essa temática. Mas o principal do congresso não era uma coisa que, como é que eu vou aplicar, como é que vai ser, não. Eles vinham contar o que eles aplicaram no negócio deles dentro dessas temáticas que funcionou. Sim. E aí a partir da segunda-feira, já podia botar em prática. Esse era um negócio para botar em prática na segunda-feira. A ideia era, na segunda-feira, você volta, né, para sua casa, para sua cidade, e você já começa a aplicar. A gente tem mentorados que, por exemplo, entraram na mentoria em fevereiro, março, mas que começaram a aplicar as coisas do Conecta Físio em novembro, dezembro, e que quando entraram na mentoria, com 10 dias, bateram meta. E eles disseram, estar no ambiente me ajudou, mas o que eu aprendi lá foi o que já foi me dando substância para bater essa meta. Isso acontece e real. Metas que eles já vinham procurando há 2, 3 anos, 4 anos. O que eu ia dizer, assim, às vezes você tá tanto ali dentro do problema, da situação, você não tem mais, assim, você fica limitado em raciocínios, você tá no furacão, né? Tem que sair para poder enxergar. Você só tá sentindo as pancadas. Exatamente. E você faz, putz... Você tá anestesiado, você não tem tempo de dizer como é que eu vou fazer para resolver. Isso são situações assim que podem acontecer em qualquer questão, né? Em qualquer circunstância da sua vida. Eu tava de plantão esse final de semana e tava num paciente super crítico e lá super complicado, uma criança. E eu disse, meu Deus, eu já fiz de tudo. Fiquei burra. Porque eu ajustei ventilador, ia conversando com a médica e já fez a sedação, não sei o que, nananã. Chegou, eu disse, eu fui acordar, outra fisioterapeuta, ela chegou. Ajustou assim o sensor do ventilador, o ventilador ficou bom, a criança, eu disse, é o quê, minha gente? Mas sabe o que é isso? Uma coisa no olho do furacão você tava lá. Isso é o que acontece num congresso como esse, não sobre essa temática, mas sobre qualquer temática, e o que acontece na mentoria. É o olhar de alguém que está de fora e não está nesse olho do furacão, e que já passou por aquilo, e ele vai te ajudar. Então isso acontece muito. E aí, a gente realizou o congresso, realizou o encontro presencial da mentoria, realizou o congresso, foi um sucesso o congresso. E esse ano, depois a gente vai falar sobre, tem a segunda edição. Spoiler, já vai E aí, quando terminamos o Conecta Físio, eu estava exausto, porque foram 4 meses de muita correria. Foi o primeiro congresso que eu organizei, assim, sem saber de muita coisa. E esse homem não manda recado por ninguém, não, viu? É ele quem faz tudo. E aí eu pensei, vou passar uns dias descansando, né? Aí nesse dia de descanso, ela fala a seguinte frase pra mim. Tive uma ideia. Olha, sobre esse tive uma ideia... Vocês têm algum bichinho que fica catucando, esse tive uma ideia engraçada. A gente fez votos de casamento no nosso casamento. Um parêntese aqui. E no nosso casamento... o começo dos meus votos é assim: vocês acham que é fácil viver com Lorena Suassuna, mas é muito difícil viver com alguém que todo dia diz, eu tive uma ideia. E ela teve uma ideia. Qual era a ideia? Era o Cefid. Olha só. Ela chegou e disse, eu tive a ideia e eu quero fazer um congresso técnico. E aí ela pode falar mais, porque ela é quem manda nesse negócio aí. Foi. Ai, que massa. Quando a gente terminou o Conecta Físio, a gente tava exausto, né? Porque parece que a gente é atropelado. É tanta energia gasta ali na frente, né?
E quando a gente descansou, parou, sentou, eu e ele assim, eu disse, André, eu tive uma ideia. Aí ele, ai meu Deus. Eu fiz, que tal a gente fazer um congresso técnico? Aí ele, é mentira, né? Eu disse, não é mentira não, veja. Se a gente fez um que as pessoas ainda não estão preparadas para essa conversa, Sim. porque o Conecta Físio, como a gente fala de gestão, posicionamento, as pessoas, nossos fisioterapeutas, ainda somos muito devagar nesse meio, né? Nesse assunto. Então, talvez, eu fazendo um congresso técnico, eu comece a levar esse fisioterapeuta, elevar esse fisioterapeuta, o nível de consciência dele, do tratamento dele, e depois que ele entender que o tratamento dele é sensacional, a gente consiga elevar ainda mais o nível da fisioterapia. Porque aí eles vão entender a necessidade de gestão, marketing, vendas e tudo isso que a gente faz no Conecta Físio. Então, o Cefid, ele nasceu na expectativa de elevar o nível dos fisioterapeutas, colocando a fisioterapia integrativa, porque a gente tem um olhar de todo o paciente, não só do local da dor, né? Porque a gente é treinado dentro da faculdade para olhar onde dói, Isso. né? E eu vivo a fisioterapia integrativa desde que eu me entendo por gente dentro da faculdade. Porque dentro da faculdade eu conheci a osteopatia. E aí sim eu entendi que o paciente ele não é um pedaço do corpo. Ele é o paciente. E a partir daí, todos os meus pacientes são tratados como pessoa. O seu problema pode estar doendo em tal lugar. Mas você, pessoa, né? A gente tem que entender a vida dela social, o trabalho, a família, as emoções. A gente tem que entender ali inteiro. Então, foi a partir daí. Se eles entenderem a necessidade da fisioterapia crescer, ser elevada, com certeza eles vão se desenvolver mais e vão querer crescer profissionalmente. Então, a ideia foi pegar um gancho de um, pegar o gancho de outro e elevar o nível da fisioterapia real aqui no nosso estado. E vocês conseguiram, viu? Vocês conseguiram. Pode ter certeza. Durmam com consciência tranquila. Amém. De que esse objetivo aí foi alcançado. E aí veio o Cefid, aquilo que você presenciou. Né? Isso. Pegamos aquela coisa do processo, né, que a gente falou antes, né, de curtir o processo. Pegamos todos os erros do Conecta Físio, Isso. pegamos todos os aprendizados. Que tem, né? E assim, tem. eles É disseram, porque ninguém Tem. vê, Mas que assim, a e aí, gente como sabe. foi? Não, a gente ficou assim, porque deu errado. Eu digo, deu errado, minha gente? O que Mas- deu errado, pelo amor de Deus? Só quem sabe que tá dentro, porque quem tá fora Quem ficou tá fora não perde. incrível. E vai ser assim sempre. E É aí a gente verdade. pegou tudo que a gente sentiu que foi errado e que a gente sabe que foi do Conecta Físio e preparou o Cefid. E aí o Cefid já foi muito melhor, mas tiveram erros. Que a gente já analisou, já avaliou e já viu. Inclusive, você tem que saber lidar com os seus erros. Claro, Né? Porque esse processo claro. de, não vou errar, nunca não vai existir. Não, Claro e nem dá que pra tem que ficar, ser, oh não meu tem Deus, como. deu errado. E não pode ficar oh, se meu martirizando porque É errou. isso. Acabou, vamos... Foca no que deu Passou. certo. Deu certo, tá Passou. bom, Bola pra acabou. frente. Agora, o que a gente tem que fazer para não errar de É novo? isso aí. Né? A gente tem que aprender esse E processo. aí terminou o Cefid, a gente já tá no outro ciclo já agora do Conecta Físio de novo. E a Sim. gente vai ter tudo isso, links, vou estar divulgando também Sim, no podcast, nas redes sociais, vou colocar os links também das redes sociais de Lorena e de André. Vale muito a pena seguir eles, minha gente, é muito conteúdo legal. E assim, apesar de ser voltado para fisioterapeutas, mas como o André falou no início, é um raciocínio que cabe Sim. a qualquer profissional Sim. de saúde ou qualquer outra área, porque são insights, né, de gestão mesmo, de posicionamento profissional. Uma coisa também que a Lorena falou no início, mas eu já tinha posicionamento, mas às vezes a gente não tem o posicionamento adequado para tal situação. Eu tenho muito posicionamento, mas nem sempre meu posicionamento é aceito, né, e nem sempre da forma como eu falo, eu consigo chegar ali naquele lugar. Então, a gente também tem que Isso. trabalhar um pouco isso e moldar um pouco, E né? às vezes também, se você estiver sozinha, você fraqueja. Por isso que a importância de estar num grupo, em grupos, por isso que a importância de você estar num ambiente em que permita que você amadureça sobre isso. Porque se você estiver só, ou se você estiver num grupo que não tem Você esse mesmo cansa. posicionamento, você cansa de ser a única pessoa que está ali pensando Isso. naquilo e ou você molda você se molda aquelas pessoas, ou você termina saindo daquele grupo. É como se você estivesse andando ali contra uma correnteza, Sim. mas aí de repente você acha um lugar que essa correnteza é um pouco mais leve, você vai meio que conseguindo ir Isso, junto com exatamente. ela, então Sim, sim, sim. bem Quando isso a gente mentoria. encontra um ambiente que favoreça o seu crescimento, quem não está do seu lado ajudando nisso,
automaticamente você vai deixar de estar perto. Com certeza. É Acho fato. bem por aí. É fato. E é automático, né? Se Você você já puder vai... dizer assim, como é que eu faço para mudar o nível da minha carreira hoje? Ambiente e mentalidade. É o que vai fazer você efetivamente mudar. Porque quando você muda o ambiente e a mentalidade, todas as outras coisas que você precisa fazer, se vender melhor, se comunicar melhor, fazer seu marketing melhor, aparecer mais nos ambientes corretos, isso vem naturalmente. Isso vem naturalmente. As duas principais mexidas são essas. A gente tem mentores também, né? E um dos nossos mentores fala, quanto maior você for, menos você fala de técnica, menos você fala de venda, de marketing, mais você fala de mentalidade. Mais você fala de posicionamento, mais você fala sobre Quando a gente ajusta a mentalidade, a gente cresce, mas numa velocidade absurda. Parece que faz assim, tudo agora. Divertidamente, começam a se organizar. Exatamente. E só voltando à história do Cefid, eu tive um grande prazer de convidar amigos, né, para estarem lá com a gente. Foram profissionais que eu tive o prazer de ser professora, monitora, ter trabalhado junto com eles em alguns momentos. E eu conheci o trabalho deles, eu vi a evolução deles na fisioterapia. Então, eu quis levar pessoas que já tivessem num nível acima para servir de exemplo para os outros, né? Para quem estava ali e querer galgar seu espaço e chegar lá também. Então, eu chamei pessoas que eu sabia que poderiam fazer isso. E eu tive o prazer enorme de todos aceitarem, né? E vou dizer... Eu fiquei muito feliz. Eu ia comentar isso. Apesar de você perceber, assim, é nítido, de fato, o posicionamento deles, né? A postura. E o conhecimento da galera, eu fiquei, minha gente, babando. Mas todos muito acessíveis. Porque você fala, vai elevar... Não vem com arrogância, não. Né, gente? Não tem nada a ver com ninguém, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Randy mesmo, eu acompanho ele no Instagram. Nem é minha área, mas eu acho ele tão incrível que eu super acompanho. E ele brincando lá, ele fez, não é mágica, viu, minha gente? É terapia. Vou dizer uma curiosidade. Tínhamos uma dentista. Sim, eu vi. Dentro do Cefid, porque ela queria assistir muito a palestra de Randy. Mas ela ficou em todas as palestras. E eu achei o máximo, ela fez, eu queria ouvir isso, eu queria ouvir aquilo, eu adorei. Eu fiz, que bom, né? Que a gente conseguiu levar até uma pessoa que não é da área a entender o que é que a gente estava fazendo. Foi muito legal. Sobre o Cefid, para mim, a cereja do bolo foi ter uma pessoa de Minas Gerais que comprou o ingresso e veio assistir. Foi verdade. Porque a gente fez uma propaganda muito local. Muito e ela local. Disse, não, eu procurei no Google, achei o perfil do Cefid e resolvi comprar. Ela comprou, foi um dos primeiros ingressos comprados, ela veio de Minas Gerais, ficou em Porto de Galinhas, adorou e tal, tá em contato com a gente. E aí você vê, gente já de Minas Gerais vindo para cá, para algo que foi local, pensado para o local, como você falou, intimista. A ideia não era vender. Eu ganhei até um hater por isso, lembra? Foi. Eu disse a todo mundo, a gente vai vender 40 e poucos ingressos, 45 e tal. E aí uma pessoa me procurou e disse... Aí eu disse, só tem mais 3 ingressos. Ela disse, isso é conversa de vendedor, me bloqueou Lorena, mandou uma mensagem para Lorena. Despeitado, coitado. Perdeu. Porque ele achou que a gente estava com história de querer vender mais do que falou que ia vender. E só tinham 42, 43 pessoas lá. E era o que a gente queria, que o nosso staff, por exemplo, tivesse à disposição de todo mundo. No começo do congresso eu falei, né? Ninguém levanta para tomar água, ninguém levanta para pegar café. É só chamar o staff que o staff vem para vocês. Para que vocês não precisem perder nenhum momento. Claro. Até foto. Os meninos pegavam o celular da gente, tiravam foto lá na frente, tiravam foto nossa. Os meninos foram maravilhosos. Exatamente. Para vocês terem toda a experiência. Isso é a experiência do cliente. Isso é a experiência. Foi maravilhoso. E olha que foi muito voltado, né? Como falou de fisioterapia integrativa e dor, foi muito voltado para a osteopatia, a maioria dos profissionais. Porque é uma das coisas que a gente tem mais conhecimento na fisioterapia integrativa, né? E eu não sou da área, né? Não faço, assim, há muito tempo que eu não atendo consultório, apesar de eu ter um pouco da terapia manual. Hoje eu sou de emergência há 4 anos. Mas em tantas situações faladas e casos, né, que eles colocaram ali, como eu trouxe até para a minha emergência. Sim, não porque Marina mesmo foi falar sobre as dores das crianças. Sim. Então, muitas vezes isso vai influenciar no padrão respiratório do bebê, quando tá ali uma cólica. Às vezes, o pediatra chega junto, Mariana, ele tá forçando a respiração. Quando eu vou ver, é um cocôzinho que quer sair, gente. Posiciona melhor, ajusta aquilo ali que vai. Teve um outro que falou sobre... Foi Paulo, acredito. Que falou sobre...
Exato. Então, o diafragma quando o que faz o diafragma estufamento e aí da o barriga. estufamento da barriga. Eu disse, peraí, minha gente, calma, muita calma nessa hora, que eu estou totalmente familiarizada com isso aqui. Exato. Então, você vê, de fato, o quanto tudo vai influenciando no paciente, né? E como é importante a gente seguir profissionais, buscar esse conhecimento, às vezes até sair um pouco da sua zona de conforto, como Laiane fez, Isso. né? Uma fisioterapeuta dermatofuncional, Laiane Barbosa, topada em dermatofuncional, e estava lá porque disse que foi estudar sobre fáscias. E aí, tipo, aí é quando você vê realmente a excelência dela, porque ela se tornou, né, esse nome hoje na dermato, e por aí E vai. a história dela, eu falei lá na hora Falou. de chamá-la. Conheceu justamente Conheci ela entrando no curso de osteopatia, eu era coordenadora da osteopatia aqui em Recife. E aí ela falou o seguinte, eu vim conhecer a osteopatia para poder ajudar meus pacientes, mas eu sou da dermatofuncional. Aí eu, dermatofuncional? Gostei, menina, vamos conversar, senta aqui. É o pensar fora da caixa. Exatamente. Né? A gente precisa ser esse profissional. Sim. Exatamente. Então, ó, Muito bom. se vocês estão muito presos na caixinha de vocês, se abram, se permitam, venham-se embora com Lorena e André. Escutem esse podcast com muito carinho. Botem essa sementinha na mentalidade de vocês. Pra gente crescer a fisioterapia, pra gente evoluir a saúde em geral. Gente, fisioterapia é riquíssima, ainda tem muito o que crescer, né? Sim. É um universo. André disse, eu sou muito admirador da fisioterapia. Ele faz assim, eu não sou fisioterapeuta, mas eu amo a fisioterapia, tanto quanto vocês. E a gente vê, né, quando tem um paciente, como fala realmente, quando faz a fisioterapia de fato, a gente sabe o quanto é encantador reabilitar, cuidar. E às vezes é de fato ali só num toque, é no olhar certo e com o direcionamento certo. Aí o céu é o limite. Boa. Foguete. Queridos, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Que agradeço. Foi enriquecedor, está sendo, e eu tenho certeza que será ainda mais. Sim. A gente vai ter oportunidade de outros encontros, vão vir outros projetos, vai sim. né? Sim. Ainda vão vir outros eventos também. E a gente vai estar sempre mostrando por aqui. Então aproveitem, divulguem, né? Dividam esse vídeo, esse áudio com outros fisioterapeutas, com outros colegas, outros profissionais, que eu acho que isso é que a gente precisa fazer hoje, né? Engajar, e esse é o meu objetivo do podcast. E vocês, o microfone estará sempre aberto, Obrigada. tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Eu tive uma ideia, pode vir com ela pra cá. Pode deixar. Então ela vai viver aqui. Ela vai viver aqui. Pode deixar, e aí, viu? estender só o convite, né? Nos dias 12 e 13 de setembro, a gente vai ter a segunda edição do Conecta Físio, aqui em Recife. A ideia desse congresso agora, desse ano, desse Conecta desse ano, é que você saia de lá com um plano estruturado de negócio, ou para aplicar um negócio novo, ou para aprimorar o que você já tem. E a gente está convidando muita gente bacana da região, do estado, né, para ajudar os fisioterapeutas aqui. Então, 12 e 13 de setembro, segunda edição do Conecta Físio. Se você quiser mais informações, @ConectaFísio.br é o nosso Instagram. Fala lá comigo, que eu tenho um prazer enorme em atender todo mundo. Vou deixar link, todos os links eu vou deixar. E se não encontrarem, fala com a gente pelo link da bio, tanto do podcast Fisiotalks, quanto de Lorena, Lorissuna, é isso? @Lorissuna. Isso. E o E o de meu, André? @souandreguerra. Pronto, perfeito. Pode falar que a gente vai ter todos os links de acesso para vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês hoje. Eu achei maravilhoso tê-los aqui mais uma vez. Prazer. E aguardo vocês para o próximo Fisiotalks.